Eu sou Luiz Felipe Monteiro, então, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia. Nossa função aqui é promover a transformação digital para dentro do governo, esse movimento tão relevante que a sociedade percebe diariamente na economia digital, a gente também ter essa eficiência e essa nova forma de operar para dentro do próprio governo. Se puder passando para mim, Francisco. Bom, nisso, o presidente Bolsonaro editou, em abril desse ano, 2020, a nova estratégia de governo digital, que tem esse mantra, né, de um governo mais simples, mais cidadão. Essa estratégia vale para o período 2020 até 2022, ou seja, até o final do mandato do presidente, e tem alguns elementos que eu vou citar aqui para vocês. Pode avançar. Aspectos gerais, né, nós temos a quarta maior demanda do mundo de serviços digitais, em razão simples de que nós temos 174 milhões de pessoas conectadas frequentemente. Entre jovens, por exemplo, de 16 a 24 anos, 9 em cada 10 acessam a internet frequentemente, independente de classe social e região geográfica, a maior parte, como está aí, usando o aparelho celular. Essa demanda de sociedade conectada, ela pressiona ou exige de nós, governantes, uma transformação digital do próprio Estado, porque esse cidadão que acessa o seu banco, que recebe o auxílio emergencial, que manda mensagens de WhatsApp diariamente, não entende por que ele tem que ficar numa fila do INSS ou fazer cadastro, para fazer um mero cadastro, carregar uma certidão atestada em cartório para apresentá-la a um órgão público. Pode avançar, por favor. Sob o ponto de vista econômico, né, a IPEA, junto com o Ministério da Economia, fez um estudo do tamanho do custo Brasil. O custo Brasil hoje drena da nossa energia de sociedade, desse país que nós tanto gostamos e admiramos, em torno de 1,6 bilhão de reais. Né? Então, essa 1,6 trilhão de reais, desculpa. Então, nós somos uma sociedade de extrema capacidade, aquele país que todos gostariam de ter, mas a burocracia e a nossa ineficiência drena a energia do cidadão brasileiro. Especialmente, a gente fez um recorte de quais são os elementos que diretamente a transformação digital do governo vai impactar positivamente, e concluímos que esse benefício econômico gira em torno de 65, 85 bilhões de reais todo ano. Então, a transformação digital no governo também é um projeto que vale muito a pena. Pode passar, por favor. Desde janeiro do ano passado, desde o início desse mandato, os nossos times, e aí eu faço um destaque aqui, são os times de todos os órgãos de governo, de todos os ministérios, de todas as autarquias, agências, fundações, institutos de pesquisa e de educação, estão engajados nessa estratégia ditada pelo presidente de transformação digital. Para vocês terem uma ideia, dos 3.750 aproximadamente serviços que o governo oferece ao cidadão, nós realizamos a transformação digital de mais de 900, hoje exatamente 921 serviços que antes exigiam presença física, deslocamento, fila, e agora são acessados 24 horas por dia na palma da mão do cidadão. Esses serviços já digitais geraram uma economia de 2 bilhões de reais por ano, no qual a menor parte, mas um número muito relevante, 500 milhões de reais de economia para o governo, em termos de eficiência, redução de mão de obra, redução de locais físicos, etc., mas principalmente economia para a sociedade brasileira na ordem de 1,5 bilhão de reais. Nós devolvemos para a sociedade brasileira, com esses 921 serviços, 150 milhões de horas de burocracia. É o equivalente a um dia útil de toda a Grande São Paulo. É como se a gente tivesse devolvido à Grande São Paulo um dia útil para que aqueles cidadãos gozem com turismo, lazer, descanso, família, com que eles de produção, com que eles acharem que é mais relevante.
Então, é muito impactante a transformação digital que o governo tem promovido e está aceleradamente realizando. Pode avançar para mim. Como eu falei, o portal gov.br, que é o portal único de governo federal, que também foi uma inovação dessa gestão, onde nós saímos de uma situação com mais de 1.500 portais gov.br publicados. Cada programa de governo, cada ministério, cada agência tinha 10, 15 websites diferentes. O cidadão, perdido num labirinto digital, de fato, não encontrava o governo, e se valiam dessa desorganização os despachantes, os atravessadores, ou até mesmo os falsários, se fazendo passar por órgãos oficiais para enganar o cidadão e tirar o cidadão de bem dessa jornada digital. Nós, então, estamos num projeto que faz parte da estratégia de consolidar todos os canais digitais no gov.br, que hoje já tem todos os 3.785 serviços, já 60% desses serviços já são digitais, e a nossa meta, como vocês vão ver até o final da gestão, é ter 100% dos serviços públicos federais digitais. O portal já caminha para se tornar o maior portal de governo do mundo. Nós já temos 23 milhões de visitas mensais e mais de 79 milhões de brasileiros cadastrados para acessar esses diferentes serviços que eu estou citando. Então, em pouquíssimo tempo, isso está sendo reconhecido por organizações como Nações Unidas, o CDE, CAF, entre outras. O Brasil vem tirando o atraso, um atraso que nós, aqui técnicos da área digital, consideramos que é um atraso de 15 anos em pouquíssimos meses para tornar a cidadania digital algo real no nosso país. Pode avançar, por favor? Alguns exemplos. O certificado de vacinação internacional era algo que talvez todos nós aqui já temos vivido, e quando você vai viajar para um país que exige a vacina da febre amarela, por exemplo, nós tínhamos que tomar a vacina num posto de saúde e ir até algum aeroporto para trocar na Anvisa, no guichê da Anvisa, aquele certidão de vacinação local por uma certidão internacional, um certificado internacional de vacinação, que é uma exigência da Organização Mundial de Saúde. Esse processo tomava mais de 700 atendentes, 760 atendentes em todo o Brasil, em todas as agências da Anvisa, e levava o cidadão a se deslocar do interior até uma capital somente para realizar um procedimento extremamente burocrático, sem verificação técnica, sem fiscalização. Nós tornamos esse procedimento todo digital no início da gestão. O Brasil, inclusive, foi o primeiro país do mundo a ter o certificado de vacinação internacional 100% digital. Tivemos que ir à OMS para pedir a ele que reconhecesse a nossa tecnologia, isso foi reconhecido. E hoje o brasileiro toma a vacina, porque essa ainda tem que ser presencial, né? E tira uma fotografia do seu cartão de vacinação, encaminha digitalmente isso para a Anvisa, sem sair de casa. A Anvisa processa em torno de 2.000 pedidos por dia e devolve digitalmente esse certificado para o cidadão guardar para o resto da vida, não tem mais nem risco de perder, porque é um documento digital que pode ser recuperado a qualquer momento. Este processo agora é executado com menos de 100 atendentes centralizados, alguns, inclusive, trabalhando em teletrabalho, sendo a sua produtividade medida pela quantidade de certidões de vacinação que conseguem emitir. Só esse serviço, que é um dos 3.700, economizou mais de 120 milhões por ano do nosso governo. Avança, por favor. Um outro exemplo é a carteira de trabalho digital. Ela foi lançada no final do ano passado. Ela vem com uma série de facilidades, não é apenas a exibição da carteira de trabalho, mas também o cidadão pode interagir com os órgãos de governo a partir do aplicativo da carteira de trabalho. E nessa situação que nós estamos vivendo, que é a situação do Covid, onde a maioria das agências do trabalhador, que são agências municipais e estaduais, estão fechadas, ou estiveram por muito tempo fechadas, o cidadão que perdeu o emprego e que precisa do governo para receber o seu seguro-desemprego ficou sem atendimento. Do dia para a noite, esse cidadão chegou numa agência do trabalhador e as portas estavam fechadas no pior momento da sua vida econômica, social, familiar ou até de saúde.
Esse cidadão foi orientado pelo governo federal a baixar a carteira de trabalho digital e fazer, a partir dali, o pedido de seguro-desemprego. Mais de 90% dos em torno de 900 mil seguros-desemprego, quase 1 milhão de solicitações que nós recebemos de seguro-desemprego, mais de 90% delas agora são totalmente digitais, sem sair de casa. E esse processo tirou do atendimento presencial mais de 3 mil atendentes. Então, vocês imaginam, estou falando de 2 grandes serviços, imaginam o que nós podemos realizar, estamos realizando com mais de 3.700 serviços que o governo oferece. Por favor, pode avançar. O cidadão que muitas vezes nós nos questionamos se ele iria aderir aos canais digitais, porque o cidadão muitas vezes é hipossuficiente, a gente imaginava que ele não tinha acesso à internet, alguns diziam que o cidadão mais idoso não ia ter facilidade em acessar esse tipo de tecnologia. Vejam, essa é a jornada do usuário, a mudança na jornada do usuário, no caso do Meu INSS, que é justamente pessoas idosas, deficientes, pessoas que recebem benefícios assistenciais ou benefícios previdenciários. Em poucos meses, o atendimento presencial caiu para uma taxa muito pequena, hoje é em torno de 10%, e o atendimento digital se tornou o grande canal de atendimento do INSS. Tanto é que aqueles que acompanham o noticiário, todas as notícias que nós ouvimos falar do INSS, as pessoas devem entrar no Meu INSS para interagir com o governo, marcar uma perícia médica, entre outras coisas. É claro que há serviços que não podemos fazer de forma digital ainda, como, por exemplo, a perícia médica, e é isso que hoje, né, na semana, está causando uma série de questionamentos em função da resistência dos peritos médicos de atender, mas o INSS conseguiu transformar todos os seus serviços que podem ser tornados digitais, estão todos digitais na palma da mão do cidadão, e o Meu INSS é um dos 10 aplicativos eleitos agora num prêmio de soluções digitais que está rolando na internet, entre os 10 aplicativos com as melhores soluções de governo do prêmio IBEST, que é um prêmio bastante reconhecido aí para aqueles que trabalham nessa indústria digital. Avança, por favor. A estratégia, ela tem, eu vou me ater apenas aos princípios, porque ela tem uma série de ações e entregas, ela organiza a sua estrutura em 6 princípios, que nós chamamos de princípios do governo do futuro. Então, um governo do futuro será um governo eficiente, que usa bem os seus recursos humanos, e um governo intensivo em tecnologia, não intensivo em mão de obra, que as pessoas estão lá para fazer atividades analíticas, elas são extremamente importantes, mas tudo que é operacional pode ser automatizado. É um governo transparente e aberto, que permite o controle social, que dá acesso à população para interagir com o Estado e dar sugestões, críticas, fazer denúncias, etc. É um governo confiável, que protege os dados do cidadão e, principalmente, mantém seguras as suas plataformas digitais. Quanto mais digital o governo está, mais aberto a riscos, digamos, disponível a ataques ele está, e, portanto, as plataformas têm que estar muito seguras. Um governo inteligente, que é aquele que usa dados e evidências para as políticas públicas e usa tecnologias digitais avançadas, como inteligência artificial, blockchain, IoT, entre outras, para fazer gestão pública e entregar políticas públicas. Um governo integrado, e esse talvez seja o aspecto mais complexo dessa estratégia, porque nós, historicamente, éramos mais de 200 órgãos autônomos, nos quais a política não nos deixava compartilhar, articular, cada ministério tinha um dono, cada agência tinha uma dificuldade específica para se discutir assuntos transversais, e agora a gente tem uma oportunidade que o presidente escolheu ministros técnicos, e essas equipes técnicas entendem muito bem que essas ações transversais são transformadoras. E, portanto, a entrada da estratégia de governo digital e a abertura nos ministérios é muito maior, e o governo integrado, que eu mostrei ali como analogia com a questão do site GovBR, está acontecendo em todas as esferas. E, por fim, mais importante, um governo digital é um governo centrado no cidadão, porque nós usamos tecnologias há muito tempo no governo federal.
Só que usávamos tecnologia até então na perspectiva do servidor público, do gestor público, e não do cidadão. Então, nós tínhamos lá as nossas ferramentas para gerir os nossos orçamentos, para fazer compra de passagem, para gerir a nossa execução financeira, para fazer a nossa gestão de recursos humanos. Isso tudo era relativamente informatizado, mas o atendimento ao cidadão continuava na década de 70, o cidadão tendo que esquentar a barriga no balcão de atendimento. Hoje não, hoje a estratégia se inverteu, então todos os nossos recursos de tecnologia são consumidos e priorizados para serviços ao cidadão prioritariamente. Pode avançar, por favor? Como eu falei, a estratégia tem, dentro desses objetivos, ela tem uma série de iniciativas, 58 iniciativas. Eu vou destacar aqui 6 delas, que eu acredito são as mais relevantes, ou as com maior capacidade de impacto na vida do cidadão. Primeiro, como eu já falei, nós vamos tornar 100% dos serviços públicos digitais até o final dessa gestão. Vamos entregar uma identidade digital na mão do cidadão, uma identidade que seja biométrica, que seja unívoca, ou seja, o cidadão ele só apareça uma vez dentro dessa base de dados, e que seja universal, todo cidadão brasileiro possa ter. Isso nós estamos fazendo em constante colaboração com vários órgãos de governo. Então, dentro do Executivo tem Casa Civil, Secretaria-Geral, Ministério da Economia, Ministério da Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral nós temos um ativo muito importante, que são as biometrias dos cidadãos coletados para o processo eleitoral, e essa biometria está sendo usada nessa colaboração para gerar uma identidade precisa e biométrica que vai aquecer a nossa economia, especialmente a economia digital. Estamos consolidando os canais digitais ao cidadão, como eu falei, todos os apps e portais, integrando os sistemas de governo, fazendo bom uso dos recursos de tecnologia. Então, uma ação que nós implementamos também nos últimos 6 meses, digamos assim, foi a consolidação e a negociação centralizada de acordos com grandes fornecedores de tecnologia. E o governo comprava softwares de grandes players como Microsoft, Oracle, IBM, SAP, entre outros, de forma descentralizada. Cada órgão fazia a sua compra, a sua licitação, e aí nós perdíamos várias oportunidades de ganho de escala, de uso do poder de compra de governo, de padronização e negociação mais incisiva com esses fornecedores sobre os critérios e condições de contratação. A Secretaria de Governo Digital encampou essa iniciativa e nós fizemos acordos com os 10 maiores fornecedores de governo, gerando um resultado, em média, de 25% de redução de custos nos contratos desses fornecedores. E, por fim, mas não menos importante, nós temos o objetivo de subir fortemente a posição do Brasil no Doing Business. Nós estamos no índice de fazer negócios, a facilidade de fazer negócio, e o registro de empresas é um dos elementos muito importantes. Nós publicamos, há 2 semanas atrás, que o Brasil hoje tem uma média de registro de empresas de um pouco mais de 2 horas, em média, em todo o Brasil, e esse número era, em janeiro do ano passado, 5 horas... Desculpa, deixa eu me corrigir. O número era de 5 dias e em torno de 19 horas, e hoje nós estamos com uma média de 2 dias e algumas horas para a abertura de empresas no país. Então, nós caímos em termos aproximados na metade. O número hoje, o tempo de abertura de empresa no Brasil é a metade do que era em janeiro, dezembro de 2018. Pode passar, por favor. Pode passar o slide. Isso. Esse benefício e essa jornada de transformação, ela tem sido vista não apenas pelo cidadão no dia a dia, o que é o mais importante, mas também os organismos internacionais têm recorrido ao Brasil para entender essa nossa aceleração na transformação digital de governo. Esse é um índice que a ONU publica a cada 2 anos, avaliando 193 países, e o Brasil, em 2020, foi eleito o 20º país com a melhor oferta de serviços de governo digital do mundo. No continente americano, nós nos tornamos o 2º país com melhor oferta de serviços de governo digital, atrás apenas
dos Estados Unidos, e na América Latina, na América do Sul, somos disparadamente o país com a melhor oferta de serviço. Esse reconhecimento, feito com base técnica em modelos que comparam os diversos países, mostra que nós estamos no caminho certo, e a estratégia de governo digital, até o final de 2022, vai nos colocar entre os 15 países do mundo com melhor oferta de serviços digitais, eu tenho certeza, e conto, obviamente, para isso, com a colaboração de todos. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de conhecer melhor a estratégia e fico à disposição para um bate-papo. Muito obrigado.